vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius de Física. Se você está assistindo esse vídeo, você resolveu o simulado número 1 do Prof. MV 1005 e está aqui para assistir a resolução dessa questão. Se por acaso você não fez o simulado, passe no site MV 1005, faça o simulado, depois assista esse vídeo e melhore os seus conhecimentos, melhore o seu desempenho, ok? Vamos para a leitura da questão e na sequência a sua resolução. Vamos lá, galera, juntos comigo. Desfibrilador. Este é um aparelho elétrico com dois eletrodos que são colocados sobre o peito. Ele descarrega eletricidade no coração quando é indicado uma frequência fatal. O objetivo é dar choques no coração para que ele volte ao normal. As arritmias fatais incluem fibrilação ventricular, batimentos cardíacos rápidos, descoordenados e não sincronizados, e taquicardia ventricular, batimentos cardíacos rápidos que impedem o coração de bombear adequadamente. Também pode ser usado em frequências menos perigosas para fazer o coração voltar ao ritmo normal. O desfibrilador funciona de acordo com as teorias associadas a circuitos elétricos e peças desses circuitos. A afirmativa certa que está associada ao desfibrilador e seus componentes é isso aí, galera. Desfibrilador cardíaco. Provavelmente você já viu isso ao vivo, ou em algum filme, algum documentário, alguma série, né? Agentes de saúde usando o desfibrilador em pacientes para monitorar, melhorar e trabalhar esse batimento de acordo com o texto, certo? Então o desfibrilador cardíaco ele é baseado aqui de acordo com as opções, que eu já dei uma lida nas opções, é importante isso daí, você ler o texto e ler as opções, baseado em um aparelhinho chamado capacitor. Então um dispositivo no circuito elétrico chamado capacitor. O capacitor é um aparelho muito importante, é um elemento muito importante no nosso circuito elétrico. Ele é um armazenador de energia elétrica, ele é um armazenador de cargas elétricas. O capacitor ele tem uma capacitância, vamos lembrar, que pode ser medido pela quantidade de cargas que o capacitor guarda, associada a DDP ao qual você o ligou, ao qual ele está ligado. Mas a capacitância também pode ser calculada pelas características físicas do capacitor. Depende do quê? Do material colocado entre as suas placas planas e paralelas. Aqui nós vamos falar do capacitor mais comum, que é o de placas planas e paralelas, da área do capacitor e da distância entre as duas placas. No interior do capacitor existe um campo elétrico uniforme, de acordo com a figurinha ali. Agora olha bem para aquela figura. Placas planas e paralelas. Na parte mais central, quanto mais na parte central você trabalhar, você vai ver que você tem linhas paralelas umas às outras, sempre saindo da placa positiva com a placa negativa. Aquilo lá nós consideramos um campo elétrico uniforme. Nas pontas, você começa a ter um poder de bordas. Então você começa a ter uma pequena angulação, uma pequena modificação naquelas linhas, já não sendo mais um campo elétrico uniforme. Então quando o exercício falar que as placas são muito grandes e infinitas, você vai desprezar aquele efeito de borda, tá certo? E no capacitor plano, nós usamos o teorema do Edu, que fala que o campo elétrico entre as placas vezes a distância entre as placas me dá DDP entre elas ou entre quaisquer dois pontos que eu trabalhe no interior do campo elétrico. Legal? Então vamos para as opções. O componente elétrico mais importante do desfibrilador é o resistor, que é um acumulador de cargas elétricas? Errado. Quem é o acumulador de cargas elétricas é o capacitor e não o resistor. Joga fora a letra A. A carga elétrica armazenada no capacitor é inversamente proporcional a DDP? A carga elétrica, isola aqui a carga elétrica, ó. Ela é o quê? Trabalhada com uma capacitância constante, certo? C vezes U. Mas daqui eu posso olhar, se a minha capacitância é constante, a carga elétrica e a DDP são diretamente proporcionais, ó. Certo? Então procure uma playlist no nosso canal sobre grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais, que você vai ter uma visão bem legal disso daí, do que é diretamente e do que é inversamente. Então a carga, mantendo a minha capacitância constante, ela é o quê? Diretamente proporcional a DDP, que deixa a letra B errada também. Letra C. Em um capacitor de placas planas e paralelas infinitas, o vetor campo elétrico em qualquer ponto tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Volta para a figura ali, ó.
Exatamente, nós temos no capacitor com bordas infinitas, desprezando o efeito de borda, então, né, de placas planas infinitas, desprezando o efeito de borda no centro, na parte mais central, ou campo elétrico em qualquer ponto, tem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. É um campo elétrico uniforme, certo? Quando você pega uma carga positiva e marca pontos à mesma distância, lembra, ó, como é que você calcula o campo elétrico a uma certa distância de uma carga elétrica? O campo elétrico é K vezes Q sobre D ao quadrado. Se eu disser que essa distância é igual a essa distância, os módulos do campo no ponto A é igual ao módulo do campo no ponto B. Mas direções e sentidos são diferentes. Então, nós não temos um campo elétrico uniforme em pontos equidistantes da carga. Então, só no meio daquelas duas placas ali. Ok? Letra D. A carga elétrica armazenada por um capacitor de capacitância de 10 farad. Então, a capacitância, que me dá a noção da quantidade de cargas que o capacitor consegue guardar, é medida na unidade farad. 10 a menos 8 farad ligado aos terminais de uma bateria de 18 volts a 18 coulombs. Ele quer que você aplique aqui, ó. Certo? Então, nessa daqui você vai fazer a capacitância, ele deu 10 a oitava, com um expoente negativo, é igual à quantidade de carga acumulada ligada a uma tensão de 18 volts. Então, a carga guardada vai ser 18 vezes 10 a menos 8 farad, certo? 18 vezes 10 a menos 8. Ou, se eu multiplicar isso aqui por 10 e dividir isso aqui por 10, eu vou ter 180 vezes 10 a menos 9 farad. Muito comum também nós usarmos aquelas letrinhas mi, nano, pico. Vamos lembrar, micro, nano e pico. Esse aqui equivale a 10 a menos 6, esse aqui equivale a 10 a menos 9, esse aqui equivale a 10 a menos 12. Guarda bem essas letrinhas aqui, esses prefixos, né, que são associados à potência de 10. Então aqui a carga guardada seria uma carga de 180, 10 a menos 9, nanofarad. Ok? E não 18, desculpa, farad não, né? Coulombs, certo? Nanocoulombs, o farad é o da capacitância, certo? Letra E. Entre as armaduras de um capacitor plano de placas paralelas é aplicado o DDP de 10 a terceira volts. Sendo a distância entre as placas 5 centímetros, a intensidade do campo elétrico entre as placas vale 2 vezes 10 ao quadrado newtons por coulomb. Ele quer que você aplique aqui, ó, certo? A ideia do campo elétrico é vezes D, não é isso? E o Dzinho é igual a 5 vezes 10 a menos 2, passei para metros, ligados a uma DDP de 10 a terceira volts. Ó. Então, o nosso campo elétrico vai dar 1 vezes 10 a terceira, dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 vai subir 10 a mais 2, lá em cima tem 10 a quinta. 1 quinto, que é 0,2, vezes 10 a quinta, volts por metro. Então, 2 vezes 10 a quarta, o que está bem longe do valor aí, 2 vezes 10 ao quadrado, que deixa a letra E também errada. Então, melhor gabarito, letra C. Ok, galera? Isso aí. Boa prova. Um abraço.